Fala, galera aqui do canal Bola na Zona. Sejam todos muito bem-vindos neste domingo. Grande domingo, hein? Grande domingo. Espero para o Santista que seja um grande domingo, hein? Dia 24 de agosto. E hoje tem Santos na área, Peixão na área. Estamos aqui novamente, né? Somos santistas e não desistimos nunca, né? Não desistimos nunca. Galera, depois do último domingo, né? Aquela, como que a gente pode definir, né? Uma catástrofe, né? Lá dentro do Morumbis, né? No último domingo. Ainda não digerimos, né? O que aconteceu. E estamos aqui novamente para mais um capítulo, para mais uma missão. E nós somos santistas e não desistimos nunca. Jamais vamos desistir desse clube, desse Santos Futebol Clube. Não desisti em 95, né? Tem uma música que até a torcida canta. Em 95 não desisti. Não vai ser agora que vamos desistir, né? Vamos com fé, né? Com fé, com oração e vamos acreditar, né? Vamos acreditar aí nos novos tempos, né? Novos tempos do novo treinador, apesar que ele não estreia hoje, né? Contra o Bahia, só no próximo domingo, na Vila Belmiro, contra o Fluminense. Mas quem sabe aí os bons ares, né? De um novo técnico já traz alguma coisa de bom, né? Para esse elenco, para esse time, que vai ser comandado hoje pelo filho do Tite, né? Pelo Matheus Bach. Vamos lá, torcer que dê tudo certo, né? Mas antes de entrar no assunto, né? Começar a falar sobre o assunto, Bahia e Santos, que vai ser hoje às 4 da tarde, lá na Fonte, na Arena Fonte Nova, né? Santos jogando fora de casa. Quero pedir a você, né? Você que está nos vendo agora pela primeira vez aqui, no canal Bola na Zona, né? O canal do futebol paulista, onde o assunto é sério, hein? Se inscreva aqui no nosso canal, dê o like, ative as notificações. Estamos também nas redes do TikTok, Instagram. Se inscrevam lá também, né? Você que ainda não é inscrito lá no TikTok e no Instagram, né? Nos ajude também a crescer nos nossos canais. Contamos com vocês, contamos com a colaboração de todos vocês. Certo, galera? Bom, vamos falar desse Santos Futebol Clube, né, que entra em campo hoje contra o Bahia, né? Vou falar aqui a provável escalação do Santos. Provável escalação, né? O time ainda não está escalado, né, oficialmente. Então, isso aqui é uma provável escalação para enfrentar a equipe do Bahia, né, de Rogério Ceni. E vai ser jogo difícil, hein? Mas não impossível, né? Para quem ganhou de Flamengo, ganhou do Cruzeiro de virada, quem sabe hoje ganha do Bahia, né? 0-0, que seja, ganhar 3 pontinhos para dar um up aí, né? Aí o Vojvoda já assumir essa equipe, pelo menos com ares diferentes, né? Ó, ganhamos do Bahia, fora de casa, né? Quem sabe, né? Bom, a provável escalação do Santos. Gabriel Brazão, nosso goleiraço, né? Gabriel Brazão, Mike na direita, Luizão, hein? Luizão,
Mas é aquilo, né? Não tem o que fazer, né? O Santos não tem zagueiro, né? O Santos não tem zagueiro. Tem que ir com o que tem, né? O Baço tá machucado. O Zé Ivaldo provavelmente não vai ser mais aproveitado, né? Não sei se o Vojvoda vai querer aproveitar o Zé Ivaldo, mas se aproveitar, o Santos vai ter que comprar ele, né? Tem a obrigatoriedade de compra, né? Se ele atingir a meta de jogos. Eu, sinceramente, não ficaria com esse atleta. Eu acho que o Santos precisa trazer pelo menos uns 2 zagueiros bons, né? Que caiba no bolso do Santos, mas não dá, não dá. Não dá para ficar com o Zé Ivaldo, não. E Gil também já está rescindindo o contrato, não vai ficar mais no clube, né? Que foi um erro, né, da diretoria, né? Quis ficar com ele no começo do ano, renovou o contrato dele, depois chegou o Pedro Caixinha. Bom, a história todo mundo já conhece, né? Afastou ele, não ia querer aproveitar ele trouxe de volta para o elenco por uma questão de pressão, né? Então, é uma questão aí que o Santos precisa urgentemente de zagueiros, né? O Santos está sem ninguém nesse setor, né? Vamos se dizer, né? Com todo respeito aos profissionais que lá estão, mas sem qualidade, né? Zaga totalmente sem qualidade nenhuma. Luan Pérez jogando ao lado do Luizão. Também o Luan Pérez caiu demais o futebol dele, né? Depois de lesão que ele teve. Não é mais aquele Luan Pérez que conhecemos, né? E para fechar o setor defensivo, Souza, né? Na lateral esquerda. Né? Eu também, na minha opinião, eu não colocaria Souza. Eu não colocaria. Eu colocaria o Escobar aqui na lateral esquerda. Porque o Escobar, pelo menos, ele defende bem. Ele defende bem. Ele pode até não apoiar, não ser aquele lateral de ir em profundidade, fazer aqueles cruzamentos, né? Como vimos muitos laterais bons, né? Fazer, né? Mas, né? Para quem já viu o Léo jogar no Santos, o Kleber, né? Bons laterais, e ver Souza e Escobar, né? Que não tem essa mesma qualidade, mas pelo menos o Escobar ele é um jogador que defende bem. O Souza não defende nem ataca, né? E vimos o jogo dele no último domingo, né? Então, fechando aí a zaga do Santos, né? Repetindo, Gabriel Brazão, Mike, Luizão, Luan Pérez e Souza. Aí vamos para o meio-campo, né? Meio-campo vem com Thomas Rincon. Thomas Rincon dá uma consistência ali à frente à zaga, né? A proteção. Gabriel Bom Tempo. Gabriel Bom Tempo, hein? Galera. Bom tempo, bom tempo. Bom tempo ou podemos dizer mau tempo, né? Porque tá difícil, viu? O garoto começou bem, deu uma caída. Ah, mas não tá jogando na posição. Então, assim, se for aproveitar ele, sabe, para não queimar esse garoto, tem que colocar ele na posição correta. Na posição correta, porque o Gabriel Bom Tempo tá deixando a desejar, né? E para fechar o meio-campo, Roleiser, né? Lembrando que hoje nós não temos quem? Neymar, né? Neymar hoje está suspenso, tomou o terceiro cartão no último jogo contra o Vasco e não está em campo hoje. E eu já vou falar um pouquinho do Neymar também, tá? Daqui a pouco. Aí tem os pontas, né? O Cabaleiro e o Barreal. E na frente, o Tiquinho Soares.
O Cabaleiro jogando na direita e o Barreal na esquerda. Então vimos que aquilo que eu falei na sexta-feira, né? O vídeo que eu fiz na sexta-feira, falando sobre a união, falando sobre o que aconteceu com o Guilherme, né? O episódio triste, né? Aconteceu com o Guilherme. Guilherme não vem para o jogo. Então, essa é a possível escalação do Santos, né? Então, os desfalques é Neymar, Guilherme, João Basso e o William Arão. William Arão também, né? Os pendurados. Precisa tomar cuidado aí para não tomar cartão, senão vai ficar fora contra o Fluminense em casa. João Basso, que já está praticamente, não vai jogar hoje, então não tem risco de cartão. Luizão, né? Aí eu quero ver se Luizão tomar cartão, quem vai jogar, né? Igor Vinícius, Zé Rafael e Tiquinho Soares, todos pendurados. Aí aquela questão, né? Das contratações que o Santos fez, né? Para que trouxe Igor Vinícius? Para que trouxe Igor Vinícius? Sendo que contratou o Mike, que vai ser o titular, tem uma qualidade melhor, né? E nós temos o garoto, fugiu o nome dele, jogou o Sherman, JP Sherman. Para que trazer Igor Vinícius, sendo que poderia aproveitar o Sherman como um bom reserva? Sherman, pelo menos começou muito bem, né? E poderia ser aproveitado melhor, né? Sem precisar gastar com o Igor Vinícius, né? Para que trouxe o William Arão? É mais um salário para o cara não jogar? Quantas partidas aí, né? Ele entrou contra o Flamengo, jogou lá 5 minutos, sumiu, simplesmente sumiu. Até achei que ele poderia vir como um reforço, ajudar, né, a equipe santista, mas simplesmente, sabe, é esse tipo de situação no Santos que é complicado e, sabe, deixa muita gente em dúvidas, né, em relação a essa gestão, né? É esse tipo de situação que gera dúvidas. Aí depois as pessoas não gostam de ser contestadas, criticadas, né? Acha que está pegando no pé, está fazendo acusações. Ninguém está fazendo acusações aqui levianas, ninguém está colocando situação aqui sem ter prova nenhuma de nada, né? Simplesmente é uma situação que gera perguntas, por quê, né? Acho que perguntar não ofende, né? Por que contrataram o William Arão? Qual finalidade? Ninguém, não sabiam que ele estava machucado? Ninguém fez exame nele, né? Hoje, com as tecnologias que temos hoje na medicina, não ia saber que ele está machucado? Fala, não vamos contratar esse jogador porque não tem condições. O Zé Rafael, quando veio para o Santos, sabiam que ele ia operar da coluna, sabe? Então, assim, são situações que gera dúvidas no torcedor, gera dúvidas para aquele que paga o sócio em dia, né? Que tira do seu salário, do seu orçamento, um valor mensal,
e está colocando ali no clube e ver esse tipo de situação, trazendo o Igor Vinícius, trazendo o Ilharão, o Zé Rafael, são situações que, pô, eu estou colocando um dinheiro meu, deixando de fazer alguma coisa para minha família, para mim, para injetar um dinheiro no clube onde eu sou sócio e vejo esse tipo de situação e não posso questionar, não posso criticar, porque é errado criticar, é errado questionar, é errado perguntar. Estou acusando aqui ninguém de forma leviana, mas são coisas que eu me pergunto, por quê? Por que tal situação? Por quê? Por quê? Eu faço essas perguntas, são vários pontos de interrogação, sabe? E tem pessoas que não gostam, né? Tem pessoas que não gostam de serem questionadas, né? Quando você questiona, acha que você está acusando, acha que, tá, está duvidando do meu caráter, você tá, vai ter que provar, porque eu vou te processar. Tá, só que assim, para processar, para esse tipo de situação, né, eu tenho que chegar aqui e falar abertamente aqui, ó, que fulano e Beltrano tá fazendo algo muito grave, né? Dar nomes aos bois, né? Como diz, né? Dar nome aos bois, como diz o ditado popular, né? E dizer que fulano ou Beltrano está fazendo algo de errado, né? Só que para falar isso, tem que ter provas, né? Tem que apresentar provas. Olha, eu tenho provas, mas perguntar e questionar, fazer perguntas, né? Uma pergunta, né? O porquê que contrataram o Ilharão? Eu tenho dúvidas. Por que contrataram o Ilharão, sendo que ele não joga? Por que contrataram Tassiano por milhões, pagaram 30 milhões no Tassiano, e o Tassiano não joga? E quando joga, não diz por que entrou em campo. É uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho, né? Sabe? Então, assim, perguntar não ofende, deixar bem claro isso, né? Deixar bem claro isso. São dúvidas que gera não só a mim, mas a muitos torcedores santistas, né? São contratações que trouxe Tiquinho Soares. Tá. O que o Tiquinho Soares está ajudando? Né? Dispensamos um zagueiro bom, o Jair, perdemos um zagueiro bom para o Botafogo, reforçaram o Botafogo, que é um clube concorrente. Pô, já que foi vender, vendesse para um time da Europa, vendesse para um time de fora, mas não para um time brasileiro, um time que é um concorrente nosso. Qualquer jogador que sai do Santos, que vai para um Palmeiras, vai para um Corinthians, vai para um Flamengo, seja lá qual time que for aqui dentro do Brasil, é um concorrente. É um concorrente nosso. A gente está reforçando uma equipe que vai jogar contra nós. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, a partir do momento que eu reforço mesmo sendo de outro estado, um rival, pô, eu estou jogando contra a minha instituição, eu estou jogando contra o meu clube. Pô, será que não tem ninguém dentro do clube que enxerga isso? Não, eu não vou vender o Jair pro Botafogo. Não, se eu vou vender o Jair, eu vou vender o Jair para fora, para um time europeu. Ó, eu vou trocar eu vou vender o Jair
Vou pegar o Tiquinho Soares. Quantos gols o Tiquinho Soares fez até agora? Nós já estamos em agosto, né? O Campeonato Paulista começou em janeiro. Então já tivemos Paulista, já tivemos Copa do Brasil, né? Que o Santos foi eliminado pelo CRB, né? Já tivemos o primeiro turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Quantos gols o Tiquinho Soares tem? O cara que veio como atacante, como centroavante, David Washington. Para que trouxeram o David Washington? Sabe? Então, assim, são muitos questionamentos que ninguém faz, ninguém fala. Isso quem deveria estar fazendo esses questionamentos são os conselheiros, as pessoas que estão lá dentro do clube. Questionar o presidente, falar, presidente, por que trouxeram fulano, Beltrano? Por que vendeu fulano para reforçar um rival? Esse é o papel do conselheiro. Eles não foram eleitos para isso, para estar lá, para defender os interesses do clube e, consequentemente, representar os torcedores. Eu não posso estar lá dentro do conselho e levantar essa pauta, porque eu não sou conselheiro do clube. Eu sou sócio, mas não sou conselheiro. Então, quem é o porta-voz lá dentro, quando tem as reuniões? Agora, se discute o que lá dentro, nas reuniões? Ninguém fala nada, ninguém levanta essas pautas. Bom, mandaram o Kleber Xavier embora. Beleza. O que deveria acontecer? Se é uma empresa séria, imagina uma empresa séria, ele manda embora o gerente geral, o presidente da empresa, manda embora um, um líder, alguém da parte da gestão. Aquele cara vai embora, quem está com ele, quem faz parte da equipe dele também vai. Também vai. Agora, faz sentido, o Santos que já tem uma comissão técnica fixa, que é o César Sampaio. César Sampaio já faz parte da comissão fixa. Ele e mais alguns que já fazem parte dessa comissão fixa, onde o próprio César Sampaio já teve a oportunidade de dirigir o Santos esse ano, se eu não me engano, uns 2 ou 3 jogos que ele dirigiu o Santos antes da chegada do Kleber Xavier. Que eu me lembre. Ele faz parte da comissão fixa. Agora, trouxe o Kleber Xavier. Veio com o Kleber Xavier a comissão técnica dele. Veio o filho do Tite, veio o Fábio Marcegerian, que é preparador físico. Veio um outro rapaz, eu acho que é Vinícius, se o sobrenome dele. Não, veio uma equipe junto com o Kleber Xavier. Então, assim, mandaram embora o Kleber Xavier, tinha que dispensar todo mundo. Tinha que dispensar todo mundo. Por quê? Trouxe agora o Vojvoda. O Vojvoda está trazendo também uma comitiva, um elenco junto com ele, que vai fazer parte da comissão técnica dele, do Juan Pablo Vojvoda. Ele não está vindo sozinho. Contratamos o Vojvoda apenas. Não. O Santos não está contratando apenas o Vojvoda como treinador. Está contratando uma comissão técnica junto. E manteve a comissão técnica do Kleber Xavier. Então tem coisas que não faz sentido, gente. Não faz sentido. Não faz sentido. Esses dias, essa semana, eu não vou lembrar agora. Eu não lembro quem foi que falou.
até para dar o crédito, eu não lembro, mas eu estava vendo num canal, não lembro, não vou citar aqui, que talvez eu possa ser injusto e falar até o nome da pessoa errada, mas a pessoa que falou, eu lembro da fala, mas não lembro a pessoa que falou, deu até um exemplo interessante, né, do próprio Marcelo Teixeira e a faculdade dele, né? Marcelo Teixeira, sendo um empresário, tendo a faculdade dele, ele tendo lá, vai, 5 profissionais em um determinado setor da faculdade dele, ele contrataria mais 5 para fazer a mesma função que ele já tem dentro da universidade dele? Será que ele faria isso lá? Eu acredito que não. Sinceramente, eu acredito que ele não faria isso. Por quê? Ele ia aumentar a folha salarial da faculdade dele, né? Então, assim, ou ele fica com A ou ele fica com B. Ele não ia ficar com A mais B. Agora, por que no Santos essas coisas acontecem? Por quê? É uma pergunta que eu gostaria de obter a resposta. Ah, mas é importante o ter mantido a comissão técnica do Kleber Xavier, porque os jogadores já estão acostumados. Pô, então, que sentido faz ter uma comissão técnica fixa do César Sampaio? Hoje, quem era para estar lá acompanhando o elenco, estar junto, é o César Sampaio, não o filho do Tite, como comissão técnica. Tá errado, gente, tá errado isso, sabe? São coisas que acontecem só dentro do Santos Futebol Clube, esse tipo de situação. Aí não, aí fizeram remanejaram lá, mandaram embora, acho que o Copertino, Maurício Copertino, e mandaram embora, e pegaram, o filho do Tite vai ocupar tal cargo, o Fábio Marcegeriano vai ocupar outro cargo, sabe? Fizeram uma dança das cadeiras para vir a comissão técnica do Vojvoda e acertar tudo, ó, encaixamos tudo e vamos tocar o barco. Olha, é impressionante isso, mano. É impressionante isso. É umas coisas que, olha, eu fico assim, como santista, olha. E assim, esse tipo de situação ninguém fala nada, né? A gente não vê muitas torcida falar, torcida cobrar. Ô, peraí, tá errado isso aí, cobrar. Sabe? Ninguém cobra, ninguém fala, ninguém a, o, levanta os panos para poder falar sobre o assunto. Fica difícil, muito difícil entender certas coisas que acontecem no Santos. E assim, a minha pergunta né, a minha dúvida os jogadores vão ouvir quem? Vai ouvir a comissão técnica do Vojvoda ou vai ouvir a comissão técnica do ex-treinador Kleber Xavier? De repente, um fala uma língua, o outro fala outra. E aí, o jogador vai atender a quem? Ah, esses daqui não vai influenciar em nada a equipe do ex-treinador Kleber Xavier. O que manda é o que o Vojvoda está trazendo. Ah, então, é isso que eu quero dizer. Se o que manda é o que o Vojvoda está trazendo, então qual sentido faz você segurar uma equipe de um treinador que já foi mandado embora? Qual o sentido disso, gente? É isso que eu queria entender. Qual o sentido disso?
Vou até dar um exemplo aqui, né? Eu até dei o exemplo da faculdade do Marcelo Teixeira, né, como um exemplo, né? Ele contratando 5 profissionais, já que existe 5 trabalhando, ele contratou mais 5 para fazer a mesma função, o mesmo cargo, vai pagar salário para. Agora não é mais 5, são 10, né? São 10. É a mesma coisa, uma escola, ter lá um professor de matemática dando aula para uma turma, aí ele contrata mais um professor de matemática para a mesma turma. Ele tem 2 professores de matemática. Aí a turma fala assim: eu tenho aula com o Pedro e com o Paulo. Aí o Pedro tem um jeito de trabalhar e o Paulo tem um outro jeito de trabalhar. Ambos dão a mesma disciplina, só que ambos têm um método diferente de trabalho. E a turma vai ficar, e agora? A gente atende a quem? O professor Pedro ou o professor Paulo? O professor Pedro ensina de um jeito, o professor Paulo ensina de outro. O mesmo assunto, mas ambos ensinam de forma diferente. Tem didática diferente. É a mesma coisa, gente. Eu estou só exemplificando aqui para as pessoas entenderem o que está acontecendo dentro do Santos, hoje, no momento. É complicado. Sabe, isso reflete, isso reflete dentro dos bastidores do clube. Isso reflete dentro do clube, dentro dos bastidores, dos jogadores, do vestiário, sabe? E são erros que precisam ser corrigidos que você não vê ninguém a fim de corrigir. Para os jogadores terem o quê? Paz. Os jogadores precisam de paz no momento, união, como eu disse aqui, a torcida, apesar da falta de paciência, eu não tiro a razão, o torcedor santista já está de saco cheio, sabe? Décadas aí sofrendo, né? Mas não tem muito o que fazer no momento. O momento agora é união, mas como que pode pedir união, pode pedir tranquilidade para o jogador, sendo que o jogador ele não consegue enxergar essa tranquilidade dentro do ambiente de trabalho dele. Ele não consegue ter um respaldo da diretoria. Vê se alguém da gestão reclamou sobre aquele lance da bola que saiu na lateral, que originou o primeiro gol do Vasco. Eu não estou querendo aqui, sabe, dizer que o Santos perdeu por conta disso. O Santos perdeu porque não jogou nada, foi mal escalado, foi mal treinado. Kleber Xavier pisou na bola na hora do intervalo, deveria ter substituído o elenco, não substituiu, voltou com a mesma equipe. Então, assim, o 6-0 não foi por conta só daquele lance que a bola saiu, mas a questão é, o jogador ele precisa se sentir protegido. Ele precisa se sentir protegido pela sua gestão, pelo seu presidente. Falar, poxa, nós temos aqui uma gestão forte, nós temos aqui um presidente que nos defende, que vai lá na CBF e briga, vai lá na CBF e fala o que tem que falar, vai falar com o responsável pela equipe de arbitragem, emite nota, faz alguma coisa para nos dar respaldo. Hoje quem vai apitar o jogo? Vamos ver a arbitragem. Olha lá. Rafael Rodrigo Klein, Rio Grande do Sul. Primeiro assistente. Michael Stanislau, Rio Grande do Sul.
Assistente 2, Maurício Coelho Silva Pena, Rio Grande do Sul. Quarto árbitro. Quarto árbitro, perdão. Jonathan Benquesten Pinheiro, Rio Grande do Sul. E o VAR, Caio Max Augusto Vieira, de Goiânia. Equipe de arbitragem. Tudo gaúcho. Todos. Todos gaúchos. Menos o VAR. Espero que não tenhamos problemas com a arbitragem. É só o que eu espero. É só o que eu espero. Apenas isso. Galera, vamos lá. Boa sorte ao Matheus Bach, que vai estar à beira do campo hoje. Boa sorte a ele. Provavelmente ele já ligou para o pai dele, já pediu orientações, né? Então, na verdade, aí eu acho que vamos se dizer que meio Tite, meio Tite tá auxiliando hoje o, o Santos Futebol Clube em campo, né? É lógico, é natural, né? O cara vai ligar pro pai, pai, o que eu faço, né? É natural. Não tô condenando isso, não, tá? Mas é uma situação que, né, chama atenção, né? Chama muita atenção. Bom, é isso, galera. O Santos ocupando a 15ª colocação, com 21 pontos. Né? O Santos está ali, né? O Santos precisa somar pontos, né? Eu sempre falo, né? Eu acho que um empate hoje contra o Bahia tá de bom tamanho, né? O que não pode é perder, E se o Santos perder, complica, né? O Vasco vai jogar com o Corinthians, né? O Corinthians está com 22 pontos, está com um ponto a mais que o Santos. O Corinthians está em 14º. O Vasco é o 16º. O Vasco é o 16º. E Vasco 16º, com 19 pontos. Então, torcer aí. Esse jogo aí é um jogo. O Santista tem que torcer por um empate, né? Torcer por um empate, porque aí o Corinthians vai a 23, Vasco a 20, tá? Vasco 20. Ninguém. Por exemplo, se o Vasco. Se ficar empatado, o Vasco com 20, né? O Santos com 21. Que ocorra uma derrota do Santos, o Santos ainda permanece em 15º, né? Mas vai ficar embolado ali, né? Ainda vai ficar embolado. Agora, se o Vasco vence, o Vasco vai a 22. 22. O Santos cai para 16º. O Vitória joga também, né? O Vitória joga com quem? Vamos ver os jogos aqui da rodada. O Vasco e Corinthians. Ó, Juventude e Botafogo. Né? Torcer para o Botafogo tirar a ponta aí do Juventude, né? Fortaleza em Mirassol, também vamos torcer aí também o Fortaleza não pontuar, né?
São Paulo e Atlético Mineiro, Palmeiras e Sport Recife, Flamengo e Vitória. Flamengo e Vitória, hein? Então, é um jogo que Flamengo brigando ali pela liderança, né? Já é líder, né? Na verdade, o Cruzeiro jogou ontem, né? Cruzeiro é o segundo com 41 pontos. Flamengo tem 43. Então, torcer aí para o Flamengo ganhar aí do Vitória. Tá? O Vitória permanecer com 19 pontos. Então, assim, se o Santos empatar com o Bahia, chegar a 22 pontos, ficar com 22, o Corinthians empatando 23, fica ali, né? Próximo jogo é contra o Fluminense, aí já estaremos com o Vojvoda, né, no comando. Galera, a partir de agora é isso, é lutar aí, rezar, unir forças, fé. E não adianta querer. O Santos tem que classificar para Libertadores. O Santos tem que classificar para a Sul-Americana. Olha, o grande feito do Santos desse ano, tudo dando certo, é o Santos escapar da zona de rebaixamento, que já está de bom tamanho. Aí o ano que vem, 2026, aí é outro ano, aí vamos ver o que vai dar, né? O ano que vem, né? É a última gestão, é o último ano da gestão Marcelo Teixeira, vai ter eleição, não sabemos se o Marcelo Teixeira vai querer se reeleger ou não, quem vai ser os candidatos para a presidência do clube, se o clube vai virar SAF, se não vai, a gente não temos certeza de nada, né? Mas permanecer, pelo menos na primeira divisão, na elite do futebol brasileiro, é o grande título que o Santos pode conquistar para sua torcida esse ano, depois de tudo isso que vem acontecendo. Mas você está pensando pequeno. Não, é sendo realista. Porque não adianta a gente querer sonhar, sabe? Como eu já falei aqui, né? Pô, ganhou do Flamengo, vamos para cima, vamos, né? De repente conquistar algo a mais aí, né? Aí depois vem aquele balde de água fria. Aí daqui a pouco ganha outro jogo, pô, animou, né? Vamos ganhar o próximo jogo, tal, né? Aí mais um balde de água fria. Aí ganha outro jogo, aí anima de novo, agora dá para pensar em alguma coisa maior. Aí outro balde de água fria, né? Uma bomba, né? Como aconteceu no último domingo. Não é nem balde de água fria, é uma bomba na cabeça do torcedor santista, né? Só o torcedor santista sabe o que ele passou essa semana, né? De domingo para frente, só o santista sabe o que passamos essa semana. A humilhação, né? Chegar no serviço, ser zoado por São Paulino, corintiano, palmeirense, entre outros, sabe? Você Aí não adianta vir com aquela historinha, mas os caras também já sofreram goleadas, o que já passou, passou. O momento é agora. O momento é agora, é o que o torcedor santista tá vivenciando, tá passando. É isso. Então, assim, chegar ali no seu serviço e passar, sabe? Já fomos humilhados no jogo, né? E chegar no serviço e ser torturado, humilhado, sabe? Chacota, sabe? É isso que muito dirigente não enxerga e não vê, sabe? E faz de conta que não vê, sabe? Acha que tá tudo certo, acha que tá tudo normal, né?
Aí vem com entrevistas aí, sabe, baratas, né? Discursinho pronto. Não, estamos em reconstrução, né? Estamos em reconstrução. Nossa, que palavra linda, né? Estamos em reconstrução. Não estamos no caminho certo. Quantas vezes eu ouvi isso da boca do presidente? Entrevistas aí. Tá tudo certo, né? Tá tudo maravilhoso, né? Tá ótimo, né? Então é isso, né? Então é aquilo que eu sempre falo, né, aqui, né? O santista, ele torce para o Santos e torce para outro clube, né? E novamente, mais uma rodada, nós temos que torcer para o Santos contra o Bahia, pelo menos um empate, né? Pelo menos um empate, o mínimo, um empate, não perder o jogo hoje, e torcer para os outros times, né? Então a gente tem que torcer para o Vasco não ganhar, torcer para o Corinthians não ganhar, como ambos se enfrentam, torcer por um empate, torcer para o Vitória não ganhar, né? Consequentemente, a gente tem que torcer para o Flamengo, né? Vencer o jogo, tem que torcer contra o Juventude, e é isso. Essa é a vida do Santista. Essa é a vida do torcedor Santista. Então, é torcer para o Santos e torcer para outros clubes, né? Para nos ajudar, né? E, e aquela questão, né? O Santos tem que fazer a sua parte, né? Fazer por onde, né? Bom, é isso, galera. Então, jogo hoje às 4 da tarde. Transmissão vai ser no per-per-view, né? Não vai ser jogo de transmissão em TV aberta. Bahia e Santos. E vamos lá, vamos torcer, torcer, torcer e torcer. Que dê tudo certo hoje para o Santos, que pelo menos um empate, um pontinho que seja, né? Nos ajude, né? Nos ajude. Bom, só para encerrar, né? Eu fazer um outro comentário aqui, né? Sobre o Guilherme, né? O Guilherme que não vai jogar hoje, né? Ele tá abalado depois do que ele sofreu aí durante a semana com relação à invasão lá no CT Pelé pela parte da torcida, né? E assim, Guilherme, pelos noticiários aí, né? Guilherme ele quer sair do Santos. Só que tem um detalhe, né? O Guilherme ele não pode sair para outro clube brasileiro. Ele já fez mais de 7 jogos, né? Com a camisa do Santos. Ele não pode ser transferido para outro clube nacional. Então, isso já é um ponto, né? Guilherme tem mercado fora, no exterior? Algum clube do exterior quer contratar ele? Até o momento não veio nenhuma proposta, algo do tipo que o Santos possa vender ele para fora, né? Então, a situação do Guilherme é complicada, hein? É complicado. Ele tem contrato com o Santos até o ano que vem, né? Até 2026. E aí? O que fazer com o Guilherme, né? É aquilo que eu falei, né? Aqui, né? Apesar do Guilherme não estar bem, né? O futebol dele deu uma caída, né? Eu não acho ele assim ele não é um craque, um cara. Mas eu acho que também pegar no pé do Guilherme do jeito que a torcida vem pegando, na minha opinião, eu acho injusto. Eu acho injusto, porque apesar dos pesares, né? Tem muitos que acham que está errado analisar isso, mas é a opinião de cada um.
mas eu analiso, né? O Guilherme, ele é o artilheiro do Santos na temporada, é um cara que, bom ou ruim, ele ajudou o Santos em algumas partidas a vencer e ganhar 3 pontos, e se não fosse ele, a situação do Santos hoje estaria bem pior, o Santos estaria na zona de rebaixamento. Então, se o Santos não está hoje na zona de rebaixamento, enterrado na zona de rebaixamento, o Guilherme tem essa parcela que nos ajudou a conquistar 3 pontos, como partidas como contra o Vitória, o Santos ganhou do Vitória, um gol dele, o Santos ganhou do Cruzeiro com o gol dele e com assistência dele. Ah, mas é muito pouco. Tudo bem, pode ser pouco, mas ajudou. Imagina se o Santos tem hoje 6 pontos a menos em relação ao que ele fez. Tira 6 pontos do Santos. Onde o Santos estaria hoje? Com 6 pontos a menos. É isso que a torcida precisa analisar e pensar, entendeu? Então, assim, se o cara não serve mais, não querem, mas não agredir ele de forma como ele foi agredido na última semana, ser chamado de lixo, sabe? O cara é ser humano, o cara merece respeito. Ele não tá faltando com respeito com o clube, ele não tá faltando respeito com a camisa do Santos. Não dá, né? E até uma coisa interessante, né? Se for analisar Neymar, ele faltou mais com respeito com o Santos, só que a torcida tem o Neymar como ídolo, né? Respeita o Neymar, né? Só que se a gente for analisar e pôr na balança, o Guilherme, entre Guilherme e Neymar, o Guilherme tem até hoje é um momento, muito mais respeito pela camisa do Santos do que propriamente o Neymar, que é uma cria nossa. E nós vimos aí declarações do Neymar em relação eu quase joguei no Fluminense, era para me ter ido para o Fluminense, um jogo decisivo contra o Corinthians, o cara tava na Kings League, lá comemorando, dando risada, e o Santos perdendo o jogo o nosso maior rival, sabe? Declarações do pai do Neymar, sabe? Deixando claro que, para quem está assistindo a entrevista, que nós estamos fazendo favor para o Santos. O que é o Santos perante nós? Eu já fiz vídeos aqui falando sobre isso, criticando isso, a falta de respeito com o clube. Ninguém é maior que o Santos, nem o Pelé é maior que o Santos, muito menos Neymar, pai de Neymar, sabe? Então, assim, a gente tem que pôr isso na balança, mano. Eu analiso isso. Se as pessoas não analisam, quem não quer analisar, tudo bem, é um direito de cada um, mas eu analiso. Eu tenho o Neymar como um ídolo, adoro o Neymar, é um jogador incrível, pode decidir partidas, né? Nos ajudou muito lá atrás, mas ele não pode ser maior que o clube. E nem tão pouco, ninguém chega no cara, igual discutiu com o torcedor, né? Na questão aí da renovação, né? Ficou fazendo pouco. Não sei se eu vou renovar, não sei se eu fico, se não fico. Só que o cara, ele teve mercado? Ele teve mercado? Sabe, os caras, o pai dele mesmo, gritou aí, porque o meu filho joga em qualquer lugar. Será? Com as lesões que ele estava tendo. Agora se machucou de novo.
Já noticiaram ontem. Tá com edema na coxa. Quer dizer, então, hoje ele não joga porque foi suspenso, mas sentiu a coxa no treino. Próximo jogo é contra o Fluminense. Tem uma semana aí. Em uma semana vai recuperar ele para ele jogar na Vila Belmiro contra o Fluminense. É o próximo jogo é contra o Atlético Mineiro. Só confirmar aqui. Próximo jogo do Santos. Próximo jogo do Santos contra o Fluminense. Próximo domingo e depois é contra o Atlético Mineiro, lá em Minas. Só que lá é gramado sintético. O Neymar vai jogar? Então, assim, o Neymar pode ficar fora contra o Fluminense, ó, vai ficar fora hoje contra o Bahia, vai ficar fora, pode ficar fora contra o Fluminense, e pode ficar fora, e vai ficar fora, e mesmo que ele esteja com condições, ele não vai jogar, que ele que decide, eu nunca vi isso na minha vida. Ah, eu não jogo em gramado sintético. O cara decide, o cara é funcionário do clube e ele decide, ele já pôs no contrato dele que não joga em gramado sintético. Então, se é um jogo decisivo que o clube precisa dele, fala, Neymar, a gente precisa de você. Não, não vou jogar. Simplesmente, ele decide, não vou jogar. Imagina você que é trabalhador, chegar numa empresa, você trabalha numa empresa, aí você fala para o seu chefe, para o seu líder, para o seu encarregado, ah, eu não vou fazer esse serviço. Eu não vou fazer. Ele fala, como assim não vai fazer? Não, não vou fazer, porque eu não me dou bem aí, né? Um determinado material. Eu só faço se for com esse material. Se for com esse aqui, eu não faço. Não, sabe? Você acha que isso acontece na vida? Vamos falar, na vida real de um trabalhador? Isso aí acontece? Acontece? Claro que não. Agora o cara, como jogador, decide isso. Ah, mas ele teve lesão, não pode jogar. Tá, mas ele é jogador de futebol, mano. É a profissão dele. Então, quer dizer, se todos vamos imaginar que todos os gramados no Brasil hoje fosse sintético, todos. Até a Vila Belmiro fosse sintético. Então, quer dizer, ele não ia jogar mais futebol aqui no Brasil. Em time nenhum. Na Europa, vamos supor que a Europa inteira virasse padrão. Ó, até a Europa, os gramados são sintéticos. Então, quer dizer, ele encerraria a carreira. Ele pararia, então. Ó, encerrei a carreira porque é gramado sintético. Sabe, e assim, e todo mundo respeita, beleza, né? Aí tá tudo certo, porque é o Neymar. Porque é o Neymar. Né? O que ele fez lá no jogo contra o Botafogo, se jogou lá, meteu a mão na bola, foi expulso. O Santos podia ter vencido o Botafogo naquele jogo. Poderia. Se ele não põe a mão na bola, de repente o juiz ia dar pênalti, porque ele levou um chute na cara. O Santos poderia ter vencido o Botafogo dentro da Vila Belmiro. Agora, se fosse o Guilherme nesse lance, tivesse caído lá e metido a mão na bola, o que a torcida ia fazer com o Guilherme? Sabe? Então, assim, é dois pesos e duas medidas. É isso que eu acho errado. Isso que eu acho errado. E não concordo, e não vou concordar. Não vou concordar. Sabe? Então, assim, se o Guilherme não presta, então a diretoria tem que analisar, ver e negociar ele para um clube para fora, não reforçar nenhum time aqui do Brasil, mandando ele para um Grêmio, para um Flamengo, para um Corinthians, seja lá quem for, para reforçar o elenco dos nossos rivais. Então, se for negociar, tem que negociar para fora, para não reforçar nenhum clube aqui. E, e pensar na questão, né, do futuro do jogador. Agora, não a torcida fazer o que está fazendo com ele. É vaias, é xingamentos, chamar o cara de lixo. Pô, peraí, para, mano.
sabe? São coisas que não dá para aceitar, não. Não dá para aceitar esse tipo de situação. Não sou advogado do Guilherme, mas eu, como ser humano, eu me coloco no lugar do cara, mano. Não é assim, não. Não é desse jeito que a banda toca, sabe? Eu sei que alguns pensam diferente, acham que tá certo, mas para mim não tá. E é o que eu penso. É o que eu penso. Então, se o cara não serve mais, beleza, não vai jogar mais, vou negociar, vou vender. Agora, o cara tem contrato, tá no clube, e eu trato o cara de um jeito, e o outro que faz o que quer, eu trato de outra forma, sabe? São totalmente desproporcional. É o que eu falei, dois pesos e duas medidas. Totalmente, totalmente errôneo. Totalmente errôneo. Então é isso, né? Então você vê, hoje o Guilherme poderia ser um reforço hoje, né? Mas você acha que o cara com a cabeça do jeito que tá, ele vai ser um reforço? Tem condições de jogo? Claro que não. Nem eu teria de trabalhar numa situação dessa. Imagina eu chegar no meu trabalho, no meu ambiente de trabalho, onde eu fui xingado, eu tô sendo ameaçado de ser espancado. Eu vou chegar lá para trabalhar? Você acha que eu vou trabalhar com a cabeça boa? De forma alguma. Nenhum cidadão brasileiro, trabalhador do Brasil e do mundo, conseguiria trabalhar desse jeito. Essa é a verdade. Então, vamos lá. Vamos aguardar aí o que vai acontecer com o Guilherme, né? Lembrando que ele já tem mais de 7 jogos, não tem como ser negociado, e sou contra ele ser negociado com qualquer equipe aqui do Brasil. Agora, se ele não quer ficar, é tentar negociar ele com algum clube do exterior aí. Agora, a pergunta é, quem quer o Guilherme? Quem quer o Guilherme? Gente, é difícil, não? As pessoas, às vezes, não pensam nas consequências, sabe? Mas tudo isso reflete dentro do elenco, dentro do clube, dentro do clube. E hoje, queira ou não, nós dependemos dos jogadores. Essa é a verdade. Se os jogadores não estiverem bem, já estão numa situação complicada. Se a gente não der apoio moral, psicológico bom para os caras para reverter essa situação do Santos e o Santos subir na tabela, vai ser difícil. Vai ser difícil. A gente sabe que jogador, quando quer, joga. Se ele não quer, meu amigo, tem jeito não. É difícil, né? Essa é a questão, né? Então é isso, galera. Beleza? Então, fechando aqui para mais um vídeo, aqui no canal Bola na Zona. Galera Santista de plantão. E vamos lá, vamos torcer aí para o nosso Peixão conseguir um bom resultado hoje contra a equipe do Bahia, lá na Fonte Nova. Pois mais tarde voltaremos aí para fazer análise desse jogo. Beleza, galera? Um grande abraço a todos. Bom domingo. Já estamos se aproximando aí do horário do almoço, né? Bom almoço a todos. E vamos lá. Vamos, Santos, né? Para cima deles. Para cima deles.